Agora, João, fechando esse parênteses, não Fala. sei se você já encerrou o que você queria nesse... Não, pode falar. E voltando para a questão do seu projeto, Tá. na sua dissertação de mestrado, você podia explicar para a gente o que foi especificamente seu trabalho? Tá. Então, na verdade, olhando, a gente é muito crítico, né, Walter? Eu, pelo menos, se eu fosse fazer hoje novamente o trabalho, eu acho que faria do zero, escreveria novamente todo ele, né? Porque, na época, eu estava muito voltado para a aplicação, né, daquilo que eu tinha observado no mercado, do que propriamente uma fundamentação teórico-científica, né? Então, a minha dissertação é eminentemente no sentido de se produzir um equipamento. Bom, numa das áreas que eu trabalhei na minha carreira aí profissional, né, como empresa, né, chegou uma época que a gente começou a trabalhar com equipamento de aquecimento solar. E eu verifiquei... Você quer dizer aquele térmico? O térmico. De termosifão. E termosifão. Tá. Que é o convencional que se coloca que é aquele no que a gente telhado. olha no telhado da casa, tem um monte de cano pintado de preto, isso, né? É bem rudimentar, né? Ele não tem nada de, assim... ele usa um princípio físico, né, do termosifão. A água... Da dilatação. A dilatação, ela flui. Então, ela automaticamente, por si só, ela sofre um ciclo de aquecimento, né, através do duto. São tubos de cobre, então a água passa por ali, absorve o calor, né, que o sol esquentou o duto, aquela estrutura toda. Na verdade, é um grande radiador, né, ou, melhor, um captador, né, de calor. Né? Radiador é o contrário. Um captador de calor, então o sol fica ali incidindo. É uma superfície preta de alumínio, via de regra. Então aquilo esquenta. Soldado Ele é preto para esquentar mesmo. Para esquentar. Soldado ela tem essa tubulação de cobre onde circula a água. Então a água esquenta ali, vai para o boiler, e a água fria do boiler vai para a placa, e assim só há um ciclo, né, de aquecimento. Né? Bom, o que acontece é que, naturalmente, a água do boiler ela esfria, porque o boiler, por melhor que seja, não tem uma excelente isolação térmica, né? Então, muitas vezes o que acontecia é que a gente via longos períodos de aquecimento auxiliar do boiler, com elemento resistivo, com resistência elétrica. Análogo a um chuveiro. É um chuveiro, E nada é um chuveiro, para quem, só para vocês terem uma ideia, né, um chuveiro comum aí, que a gente compra no mercado aí, tem uma potência na ordem de 5 kW, mais ou menos. Não, os atuais agora 7,5. 7,5. Bom, o resistor que tem dentro do boiler não é tão assim, mas é na ordem de 3 kW. Tá. Então, 3 kW já é algo que consome uma boa energia. Então, se você não tomar cuidado, a economia que você faz, evitando o uso de um chuveiro elétrico, você gasta no aquecimento da água de dentro do boiler. Porque o chuveiro você usaria quanto? 10 minutos? Exatamente. E eu vi alguns sistemas, né, assim, vendidos no mercado, nos quais o boiler era mantido ligado durante todo o tempo. Então, era algo algo assim inimaginável, né? Pensar o seguinte, poder para nós já pensar assim, vamos supor que ele tivesse metade da potência do chuveiro, e só que ele ligado o dia inteiro, é como se tivesse um chuveiro ligado 12 horas. Sim. Absurdo, né? Absurdo. Mas mesmo assim, mesmo que ele não tivesse... tivesse um timer, ligado, por exemplo? Tivesse um timer. Mesmo assim, a gente tem que imaginar o seguinte, suponha que você vá tomar um banho às 7 da manhã. Não tem sentido você ligar o boiler às 9 da noite. Sim. Porque você vai aquecer a água usando um termostato, né? Eu estou até pensando num sisteminha mais razoável. Você vai ligar o boiler durante aí cerca de 40 minutos, 50 minutos, até ele atingir seus 45 graus, mais ou menos, que é geralmente o que a gente mantém a água dentro do boiler. Não precisa mais seria o volume de água no boiler? Então, depende do seu consumo, né? Via de regra, uma casa aí com 4 habitantes, 4 moradores, é na ordem de 600 litros, mais ou menos. Seria
o equivalente para quantas pessoas tomarem banho simultaneamente? 4 pessoas tomam. 4 pessoas. Tá. Então, se por acaso uma pessoa só tomar o banho de manhã e você aquecer toda a água, você desperdiçou energia para mais 3 pessoas tomarem banho. Ocorre que o boiler ele tem uma perda. Então, durante a madrugada, que geralmente é mais frio, né? E o boiler está geralmente dentro do forro da casa, via de regra. E o forro tem uma propriedade interessante, né? Ele é muito quente de dia, mas à noite esfria. Né? Há um ciclo térmico, né? Baixa inércia térmica. Então ele esfria e, pelas características do boiler, a água que está lá dentro perde o calor. Certo. Então o que acontece? No dia seguinte que você vai utilizar a água, ela já não está tão ali com os 45 graus. Ela baixou para 38, 37, que não está quente, está morninha. E a pessoa fala, está ruim esse negócio, né? Então, a ideia minha foi muito simples. Vamos deixar esse sistema um pouco mais inteligente. Então, eu faço uma programação de que horas que eu utilizo a água efetivamente e eu faço ali um cálculo de que horas eu tenho que ligar o boiler, para que na hora da utilização eu tenha ele na temperatura desejada. Então, basicamente, era esse o projeto. E como é que você fez essa programação? O que você usou de hardware? Isso era um microcontrolador. Muito do simples. Eu não me lembro se era um PIC da vida, era um 8051. Era um projetinho já de 15 anos atrás, né? Mas funcionou direitinho, entendeu? A gente desenvolveu um software. E era só um off, só ligado e desligava? Ou você fazia medição, controle de temperatura? Não, a gente não usou... a gente simplesmente é um on-off, né? Só que com acionamento no horário certo. Só no horário. O único parâmetro de acionamento era o horário, não era a temperatura? Não, eu tinha diversas. Eu tinha que saber, por exemplo, a temperatura que ele estava, a temperatura desejada, então esse diferencial. E tinha uma função, então. Então, você programou uma função que você lia essas variáveis e aí ele jogava a quantidade certa de energia. No início, eu fazia um auto-tuning nele. Então, eu media uma temperatura e daí eu verificava, depois de um certo tempo, quanto a temperatura baixou. Então, eu sabia qual que é. Da mesma forma, eu ligava o aquecimento, né, o resistor, e monitorava a temperatura. Então, eu sabia qual que era a curva de aquecimento dele e a curva de perda. Ô, João, pedi um favor para você. Fala. Eu achei muito interessante o que você falou agora, e eu sei assim, que pode ter pessoas que estejam nos assistindo que não tenham esse conhecimento técnico para entender esses detalhes. Se você pudesse explicar um pouco mais detalhado para quem não é da área de engenharia, principalmente engenharia elétrica, que está acostumado com isso, só para ficar um pouco mais claro, porque essa parte que você acabou de dizer é o pulo do gato do seu projeto. É aí que está o diferencial, concorda? É o seguinte, né? Todo sistema de aquecimento, ele tem um gradiente, não vou chamar gradiente porque é um termo muito técnico, né? Mas ele tem uma variação da temperatura com o tempo. Se liga aí Terá mais uma taxa, né? Uma taxa de aquecimento no tempo. Se liga uma cafeteira elétrica, ela demora um certo tempo para a água aquecer, né? Eu necessitava, para que eu pudesse calcular o tempo necessário e o momento que eu ia ligar o boiler, eu precisava saber qual que era a taxa de aquecimento dentro do boiler. Agora, cada boiler é um ambiente, é uma realidade. Então, uns têm melhor isolação, outros têm pior isolação, a perda é maior. Então, de que forma que eu poderia até chutar o valor? Ele perde tantos graus Celsius da temperatura da água em meia hora, sei lá. Mas eu preferi calcular isso daí. Então, ele tinha uma função que ele aprendia como que era o desempenho do boiler. Então, com esse conhecimento, ele poderia, então, ligar no momento certo para que eu pudesse, naquele momento da utilização, ter água na temperatura desejada. Eu só queria que você esclarecesse para quem está nos assistindo aqui o que seria o auto-tuning. Então, auto-tuning é traduzindo, né, uma sintonia automática, né? É quando você deixa que um equipamento encontre o próprio modo ótimo de operação. Então, é isso aí. Então, ele busca, né, através do controle das variáveis, né, no meu caso,
era o tempo e temperatura. Tempo e temperatura, as duas variáveis, para que ele pudesse aprender as características térmicas do boiler, principalmente. Então, a grande sacada é você deixar isso programado no microcontrolador dele. Não. Existia uma função já programada Sim. que liam esses parâmetros, Sim. pegava os parâmetros de entrada e dava o parâmetro de saída. Exatamente. E o parâmetro de saída seria o quê? O tempo que fica ligado, Isso, o elemento resistivo, o que aquece mesmo. Eu programava tipo a temperatura desejada e o momento da utilização. Tá. Então, por exemplo, eu ia tomar banho às 7 da manhã. Tá. E eu queria tomar banho a 45 graus. Tá. Então, automaticamente, ele já se programava em função de como é o funcionamento dele, a nível de potência elétrica, então entra outros fatores aí, né? Tá. Mas, basicamente, a entrada de outros fatores não eram tão relevantes, porque ele próprio aprendia Certo. como funcionava, em termos de quanto tempo eu preciso esquentar para que a água atinja tal valor de temperatura. Então, só para ficar mais claro, os parâmetros que você inseria no sistema era o quê? Temperatura E o tempo de e a hora utilização. que ia, Exatamente. a hora que ia ligar. Isso no módulo. No módulo. No modo E aí, inteligente. os sensores, eles mediam o quê? A temperatura da água. Isso. E o sistema que faz o reconhecimento e quanto tempo precisa, que seria o seu auto-tuning, ele fazia o quê? Ele media o tempo que demorava para ter o aquecimento. É isso aí. Não, e aí eu pergunto, isso ficava sempre funcionando, esse programa rodava sempre, porque no verão seria um tempo e no inverno seria outro, por exemplo. Na verdade, eu não fazia isso todo momento, né? Eu poderia ter uma função de sintonia, vamos dizer assim. Ah, tá. Então ele não tinha função de sintonia. Não tinha algo automático que ele ficava. Tipo, uma vez eu instalava ele e parametrizava e boa. Porque não há grandes diferenças, né? Ah, tá. Pelo menos não é tão aqui relevante. no nosso ambiente, né? Sim. Nós temos dias quentes no inverno. Nós temos agora, por exemplo, nós estamos na primavera, está fazendo um frio de inverno. Ontem fez um calor de verão, então é uma loucura. Então, e se pegar aqui onde a gente mora, nós temos 2 semanas de inverno no ano, que é a época de festa junina. Acabou, o resto do ano é quente. Exatamente. Né? Então, é por aí, né? Então, a gente não precisava ficar fazendo toda hora essa sintonia fina dele, né? Fazia uma vez e boa. Tá. Mas já era alguma coisa. Gente, se vocês gostaram dos cortes do nosso podcast, pode assisti-lo na íntegra no nosso canal. E não esquece de deixar um like, por favor.